Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Thiago e esse é mais um vídeo. Vamos ver hoje o Ciro Gomes no Flow. Vamos ver quais são as ideias dele. É um corte antigo, certo? Eu acredito que seja da eleição passada, de 2022, certo? Que ele foi no Flow para explicar um pouco das suas ideias, explicar um pouco sobre o seu Plano Nacional de Desenvolvimento. E sem mais enrolação, vamos lá. Todas as pessoas que eu conheço, seja de esquerda, extrema esquerda, até as pessoas direitas, as pessoas, elas evadem o imposto alfandegário em algum momento. Eu conheço empresas que não existiriam se eles não tivessem, de alguma forma, comprado equipamentos no Mercado Livre, sem imposto. E isso que gera uma dúvida em mim, porque eu quero dizer assim, é simples. A gente não produz câmera nacional, a gente não produz computadores nacionais. Muito importante. A gente não produz nada dessas coisas. Aí, hoje em dia, ainda tem um quociente que você está muito ligado nisso e eu quero te trazer esse dado. O nosso jovem que encontra na tecnologia, na edição de vídeo, na arte gráfica, uma oportunidade de... Eu conheço jovens que sustentam a família, hoje em dia, que não tem emprego regular, fazendo arte digital. Aqui no Flow, eu sei que vocês têm muita gente que trabalha com vocês, colaboradores. Como é que esse cara compete hoje em dia, comprando um computador com uma tributação altíssima e depois ainda o câmbio, que não ajuda, com um cara que eu entro online hoje em dia num site de freelance internacional, e como é que ele compete com o editor americano, indiano, japonês, que paga quase nada de imposto, num câmbio super mais baixo, que tem todo equipamento muito melhor que o nosso, e o cara com um computador, a Pandora... Essa mistura, para mim, ela é muito complexa de se entender e eu queria que você me explicasse se a gente vai ter que aguardar um pouco ou se dá pra gente caminhar. E quais são as medidas que a gente consegue encontrar para... Rolandinho, a primeira grande questão, de novo, para ser complexo... Essa pergunta é muito boa do Rolandinho, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento de uma indústria nacional, o primeiro problema que a gente encontra é se para desenvolver uma indústria a gente tem que levantar barreiras alfandegárias, ou seja, cobrar mais imposto dos produtos que vêm de fora para dar uma reserva de mercado para os produtos internos brasileiros, a população é o que mais vai sofrer com isso. A população vai pagar mais caro por um produto inferior até que essa indústria se desenvolva. No melhor dos casos, o Estado ele tem que ser muito eficiente em bolar um plano para poder desenvolver essa indústria para que o tempo de sofrimento da população que esteja dentro desse país não seja muito grande, e isso numa democracia é muito complicado, porque no fim das contas a insatisfação popular vai demandar a substituição daquele governo. Por isso que é tão difícil desenvolver uma indústria em comparação com os produtos externos. A população sofre muito e essa é uma equação que o Ciro, como um candidato à presidência, ele vai ter que resolver. Vamos ver como que ele resolve agora. Desculpa, eu fiz uma pergunta gigante. Não, fez muito bem, mas é o centro da estratégia. Primeiro, a crença de que o mercado tem resposta para isso deve ser morta. Porque o mercado tem algumas distorções, do ponto de vista global, comparado com o Brasil. Coisa prática. Por exemplo, por que a China está fazendo o que está fazendo? Ela tem 3 características que nós não temos por média no empreendedorismo brasileiro e global. Primeira característica, financiamento dramaticamente barato. Olha, juro de novo. O dinheiro é barato, né, para conseguir, é isso? Mas muito. Esse é o primeiro ponto, né? O Brasil, como ele está sequestrado por uma elite, vamos dizer assim, uma elite capenga, né? Uma elite aproveitadora, exploradora do seu próprio povo. Então, a taxa de juros altas é uma particularidade muito brasileira que impõe uma dificuldade de desenvolvimento interno do Brasil muito grande. E é uma limitação imposta pelos próprios brasileiros. Pela elite brasileira, no caso. Dizendo para as pessoas, se você quer emprestar alguma coisa... Você é o seguinte, na China hoje, você quer abrir uma fábrica de câmera, você toma dinheiro emprestado com 30 anos de prazo para resgatar, 5 de carência e juro de 5% ao ano. Percebe? Que delícia. Então, exatamente. Sem dinheiro não tem desenvolvimento, né? E também, daí já é um problema também, coloco nessa conta aí o teto de gastos. Um Estado que não tem margem para poder desenvolver sua própria indústria a partir de empréstimos diretos do governo é um grande problema.
pessoa que quiser Principalmente para o empreendedor interno. empreender, não vai empreender neste ponto de vista. Financiamento. Isto aqui é política que faz. É claro, mas ele tem razão. Tem razão, imagina. Está com a ideia de empreender e cadê? Segunda, a assimetria competitiva, que é o liberalismo. A brasileira descuida de estudar isso. Eu não sou tosco ideológico, eu vivo antenado nas coisas do mundo. Então, segunda característica, escala. Escala é o quê? Invariavelmente, um produto ou serviço prestado em gigantesca quantidade, o preço final por unidade dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou um similar, em pequena quantidade. Claro. E você consegue Isso é matéria-prima mais barato também, porque você Tudo. negocia Você muito... ganha escala de reduz os custos e reduz a lucratividade, a fração de centavo e tal. Mas vende muito e No tudo Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Então nós estamos estrangulados no juro, estrangulados na escala e terceiro, chave de inteligência da tua resposta. Tecnologia. Então, o último estágio da arte será o que vai sobreviver. Todos os estágios antecedentes ao último estágio da arte, setor a setor, morrerá ontem ou anteontem. Não será amanhã, vai morrer hoje, no mais tardar. Tá. Então, desses 3 pilares que o Ciro falou, 2 a gente pode resolver internamente rapidamente, que é a questão dos juros e é a questão de escala. Porque se nós conseguirmos desenvolver uma indústria a partir baixando a nossa taxa de juros, mas de forma consciente, com um governo desenvolvimentista que pensa no desenvolvimento do país, no crescimento econômico da indústria brasileira, inevitavelmente com o tempo nós vamos ganhar escala. E daí resta o terceiro pilar, que seria a tecnologia. Porque todos estaremos informados do último estágio da arte em matéria tecnológica. E esse é um ponto importante. A tecnologia ela vai se desenvolvendo, certo? Ela parte de um ponto para chegar em um ponto B e tem um percurso do desenvolvimento dessa tecnologia. Quando um país começa a se desenvolver, ele não precisa passar por todo esse processo. Ele já vai ter acesso à tecnologia de ponta, no sentido de que ele já vai ter conhecimento de até onde a tecnologia pode chegar. Não é, vamos dizer assim, você não tem que inventar o computador do zero. Você pode pegar a tecnologia que já está pronta, fazer uma engenharia reversa e poder desenvolver novas tecnologias, mas agora nacionais. Então, o preço de desenvolvimento dessa tecnologia se torna muito menor para um país em desenvolvimento, vamos dizer assim. Eu não tenho que passar por todo esse processo de desenvolvimento. Então, já é um caminho mais curto do que quem foi vanguarda teve que passar. Vai ser mais barato para o Brasil chegar nesse ponto. Né? Então, essas 3 características não são alcançáveis via espontaneísmo individualista do mercado. Perfeito. Nós precisamos resolver o problema, então, que o Brasil precisa ter um projeto nacional... Rapidinho, só para deixar claro. O que você está dizendo é... Sozinho... A tecnologia, a parte da tecnologia que vai sobreviver é a tecnologia de última ponta. Geração. De Pronto. ponta. O resto vai morrer O resto anteontem. tende a desaparecer. 100%. Por isso que a gente Não sobra compra, por exemplo, um celular velho. Né? Por isso que ninguém usa mais máquina de escrever. É com essa característica. Pode acontecer um vintage no vinil, pode acontecer um vintage na Polaroid. Percebe? Mas, sob o ponto de vista do mass consumption, quer dizer, consumo de massa, terá as características de sofisticação tecnológica de ponta, mega escala e financiamento dramaticamente barato na origem. Até na arte, na internet, que é isso que eu tô querendo dizer para traduzir. 100%. O Cinema. o cinema é distribuição. Tá certo? Você pode ter uma puta peça. Eu vi um filme indiano, eu gosto de ver filmes iranianos, indianos, coreanos. A Coreia tá bombando nisso e é um bom exemplo para nós brasileiros. Então, Ciro, até o YouTube, veja bem, youtubers americanos, olha que fenômeno interessante. Eles estão dublando agora o conteúdo deles e transmitindo assim. Lógico. É isso que eu quero entender de você. sim, Como é que a gente compete com esses caras? a primeira premissa é saber o seguinte: se isso é para ser resolvido no espontaneísmo individualista Não, eu não acredito nisso. Não aconteceu jamais na história da humanidade, mas isso é o prevalente no Brasil ideologicamente. Certo. Então, nós precisamos trazer de volta a ideia de coordenação estratégica e construir a superação dessas assimetrias competitivas. Que assim, quem vai liderar esse processo é muito importante. É muito importante. Você escolhe essa pessoa pela sua trajetória. Por exemplo, por que a gente... eu, particularmente, não advogo a diminuição da taxa de juros durante o governo do PT? Porque quando o PT teve a oportunidade de desenvolver o Brasil, ele preferiu roubar para privilegiar o próprio partido.
Isso é um ponto muito importante, porque demonstra a natureza e o caráter daqueles que nos governam. Então, por isso que a moralização e apontar o caminho correto é tão importante. A população brasileira tem que dar um norte dos seus desejos para o desenvolvimento do país. Entende? Então, você tirar o poder do governo já é o primeiro passo. Você colocar alguém que possa desenvolver o país e que tem ideia, que tem histórico de defender essa ideia. E o Ciro é uma peça fundamental disso. É o único que se manteve defendendo essa pauta diuturnamente até o final. Então, eu acredito que seja o melhor candidato para se votar nele. Mas ter esse histórico é muito importante para que, se mesmo o Ciro chegando lá não consiga efetuar essas mudanças, a população brasileira já indica um norte para onde ela quer ir, certo? Porque ficar numa dicotomia entre o projeto petista e o projeto bolsonarista é a receita para o fracasso da nossa nação. Com política industrial de comércio exterior. Então, qual é a lógica? De propósito, eu proponho aqui que a gente comece pela lei do menor esforço. Então, qual é a ideia? O Brasil não terá uma indústria de celulares tão cedo. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar a estressar a indústria de celular que nós consumimos para que ela nacionalize ao máximo sua produção aqui dentro. Então, o chip não vai vir da Costa Rica, não vai ser aqui, porém a casquinha de plástico pode ser feita aqui. Como? Sim. Eu crio uma dinâmica de estímulos, financiamento e tal, e de desestímulos, em que eu vou determinar que a conta daquela Nokia de Manaus, que tem uma renúncia fiscal imensa, seja zerada pela verticalização da produção no Brasil e por uma cota de exportação. E eu vou ajudar a fazer. Não vou constranger, mas vou também punir, aspas, economicamente, quem não fizer tão bem essa coisa de... A ideia é alcançar o equilíbrio nas contas e o superávit. Então, qual é a... Pô, esse caminho é muito interessante, porque você nem priva o mercado interno dos avanços tecnológicos do mundo e você estimula para que a qualidade de vida do cidadão brasileiro melhore. Porque você vai estar nacionalizando a produção dos itens de forma paulatina e eu vejo da melhor forma possível. Porque se você der um choque muito grande, principalmente numa democracia, isso é muito perigoso. Então, eu estou gostando da abordagem. A lei do menor esforço é exatamente aquela onde o Brasil já tem escala potencial dada pelo mercado doméstico, o mercado interno brasileiro, que é um patrimônio extraordinário. É aquela onde o Brasil tem alguma maturidade tecnológica em que a gente alcança por um certo fast track o estado da arte, de qualquer lugar que a gente escolha. E terceiro, né, aquela escala. E terceiro, aonde o Brasil possa manipular mecanismos de financiamento não creditício enquanto a gente resolve o problema do juro no Brasil, que não vai ser resolvido no estalo. Como é que a gente funciona, por exemplo? Aí eu cito alguns complexos industriais. Para dar exemplo prático, o Brasil, e lamentavelmente as tragédias estão só mostrando quanta razão os meus textos tinham. Então entra uma e o Brasil é apanhado com a mão com as calças arriadas, porque tem que importar respirador. O rudimento tecnológico é nenhum. A escala do mercado doméstico brasileiro é global. Não tem patente? A patente está superada, está vencida, você com copiar, colar resolve o problema. E a compra governamental, protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, olha como é necessário você saber dar ordem. Você, como é que pode botar um estagiário na presidência da República que não sabe dar uma ordem nem avaliar uma política? Então é uma tragédia. Então você pega e o Bolsonaro, não, é o posto de Ipiranga. Pô, o posto de Ipiranga, como é que eu dou uma ordem? Como é que eu avalio se a política está correta? Como é que eu puno? Como é que eu premio um bom auxiliar? Como é, enfim, nada. Então, aqui você tem um mecanismo de financiamento que não é creditício, é a compra governamental. E aí precisa estatal? Não. A minha ideia é fazer, perto de cada estrutura universitária do Brasil, inclusive fazendo desenvolvimento regional, metade sul do Rio Grande do Sul, Jequitinhonha, Mucuri, né, Vale do Ribeira, em São Paulo, lugares mais pobres, como é a compra governamental, e a logística é para o SUS, vai estar em todo canto, eu começo da lei do menor esforço. Onde é que o patente vencida em prótese, cama de hospital, bengala, tal. Agora explodiu a guerra
O outro complexo industrial, agronegócio. os Nós estamos fertilizantes, importando do estrangeiro 80% dos fertilizantes do Brasil. Qual é Isso o é surreal, sentido né, cara? disso? Mas você está me dizendo que esse balanço comercial positivo que a gente vai ter começando a produzir essas Em coisas... manufaturados, nós já temos balanço comercial positivo, só que extremamente dependente das commodities. Sim, exatamente, Que elas sobe e oscilam. cai, sobe e cai. Quando sobe a gente passa bem, quando cai a gente quebra. Não, mas eu tô querendo dizer, isso que você tá me dizendo é que aí a gente vai ter um fôlego, porque lendo seu livro, eu entendo que a gente tem um problema orçamentário, você fala muito disso, que a gente tem que equalizar as contas num nível que o Brasil possa retomar... Aqui não é orçamento, aqui é balanço de pagamentos com o estrangeiro. Porque Isso. tudo que a gente se relaciona com o estrangeiro paga em dólar e recebe em dólar. Então, quando eu importo 100% da vida moderna, nossos remédios, nossos meios de diagnóstico médico, nossos equipamentos eletrônicos, nossos celulares... Você está gastando em dólar tudo. Tudo dólar. E aí eu pago como? Com o dólar que eu consigo hoje na mineração, no petróleo e nas commodities. Isso vai para preço lá em cima, a gente passa bem. Isso desce, é o que explica, por exemplo, o Lula e o PT estavam vendendo 1 tonelada de minério de ferro por $130, quando o Lula estava bombando. Quando a Dilma caiu, a mesma turma estava vendendo por $38. A gente estava vendendo... Aí o oba-oba já era. Aí, pronto, acabou o financiamento. Então, o que eu preciso é estabilizar essa conta lá fora. Então, na prática, é política industrial e de comércio exterior. Você faz uma espécie de anexo. Eu fiz isso muito detalhadamente com o Mercosul. Então, você faz assim uma lista mesmo. Uma lista. E a ideia é que aonde a gente não tem similar nacional, a gente zera a importação, zera imposto de importação. gente Nossa, zera? isso seria Claro, porque- maravilhoso. Isso seria maravilhoso. Porque daí você vai falar pro cidadão assim, olha, a gente não produz isso aqui ainda. Então você vai ter o direito de comprar isso aqui ao mesmo preço que um americano compra, que um europeu compra. Mas essas outras coisas aqui a gente tem condição de fazer. Então você pode até pagar um pouco mais caro, mas no fim das contas você vai ter seu produto de qualidade a um preço acessível e você vai desenvolver a indústria nacional e ainda vai ter um emprego melhor. Isso é maravilhoso. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, isso que você tá falando Claro, de... tem sentido. Agora é o seguinte, eu vou entrar numa dinâmica de gerar games, de produzir games, conteúdo. Não é hardware. É produzir o conteúdo, Então, sim. software. Então, no software, eu tenho que achar, junto com o setor, qual é uma transição em que eu protejo o conteúdo nacional brasileiro com alguns mecanismos. Alguns deles são tributação de comércio exterior. Como, por exemplo, a Argentina, o desabastecimento fez aumentar o preço de alimento. Está todo mundo sofrendo com o aumento de alimento no mundo. A diferença é que nós temos alimentos sobrando. Ó, Percebe? E eles O Brasil é muito abençoado nisso, né? Apesar das crises econômicas, pela matriz brasileira de superávit e tal, ser uma matriz de matéria-prima, de alimentos, de produção de alimentos, a população brasileira, graças a Deus, não sofre tanto com desabastecimento e com a questão da fome mesmo. O que é o contrário da Argentina, né? Que, como ela não tem uma produção agrícola muito grande e todos os seus insumos e alimentos são importados de fora, importados a preço de dólar, o desabastecimento fica muito mais suscetível a desabastecimento, porque os seus produtos principais de consumo são comprados de outros países, o que é o contrário do Brasil, que produz a maior parte dos seus alimentos. aumenta a taxa de juros, que não tem efeito nenhum nisso. Mas uma política nacional de abastecimento e preço, que tínhamos e não temos mais, destruíram. Não foi o Bolsonaro agravou, o Lula já vinha fazendo isso, é o neoliberalismo. Então, qual é a ideia? Óbvia que todo mundo faz. Isso não tem a ver com ideologia. Na safra, os preços caem e o produtor fica na mão do atravessador. O governo entra comprando para estabilizar o preço para o produtor não ter prejuízo. Você Guarda, cria um estoca, depósito. E na entre-safra, na seca, numa Você crise vende. de comércio exterior, o governo dissolve o estoque e garante que um preço seja acessível para o consumidor. Parece Muito razoável. bom. Isso é a ferramenta de coordenação que todo governo moderno faz no mundo e que nós perdemos a capacidade de fazer. Então é isso, né? É muito interessante essa ideia do Ciro. Vou até comprar o livro do PND para poder ler e avaliar melhor as propostas de política pública que ele traz. E uma coisa muito importante que ele colocou foi a mudança de mentalidade da nação brasileira, tanto política quanto da população em si, tanto da classe política quanto da classe da população, no sentido de entender que um planejamento central e o Brasil trabalhar como um Estado
é fundamental para o desenvolvimento da nação. Hoje em dia a gente tem essa ideologia do neoliberalismo, que é cada um por si, competição ao extremo em um certo sentido, né? Porque em outro sentido você tem um privilégio muito grande para grandes empresas e empresas específicas que têm capacidade de fazer lobby no Congresso, enquanto os outros ficam em uma situação terrível, com taxa de juros super elevada, pagando juros super altos, reféns de bancos, de oligopólios bancários, né? 4 bancos apenas no Brasil, não tem competição nisso, né? Então, assim, a economia brasileira está sequestrada por meia dúzia de banqueiros e empresários da elite que fazem lobby e têm acesso a coisas que ninguém mais tem. E esse é um grande problema. Eu acredito que essa abordagem do Ciro é uma abordagem realista, né? Uma abordagem possível e seria sinceramente o que o Brasil precisa, porque de alguns anos para cá o Brasil só tem entrado em decadência, a infraestrutura do Brasil se degradando, né? Taxa de juros canibalizando as empresas brasileiras, um completo desenvolvimento, um completo retrocesso, salários cada vez menores, inflação cada vez mais alta. Você tem na classe média ali, quem conseguiu ascender pela classe média voltando para as classes mais baixas, e um distanciamento cada vez maior de quem é muito rico das outras pessoas que não são tão ricas assim. A gente tem uma transferência de capital muito grande para as elites e uma destruição, né, do Brasil como nação, porque quando você tem um agravamento dessa situação, você estressa muito a população e nada de bom pode vir disso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até mais. Valeu!